Nós temos aqui o Contraponto, aqui esse quadro dentro do programa Telescópio, onde nós trazemos duas pessoas aqui de Itapetininga para conversar a respeito de alguns temas do Brasil e do mundo, sempre às vezes com opiniões aí que elas vão trazendo outras nuances para esse tema, tudo. Então essa é a intenção aqui da TVI, lembrando que o Contraponto, nós temos perguntas que são formuladas para os dois entrevistados ao mesmo tempo e que eles podem ir respondendo dentro de 3 minutos aqui, para que se possa então ter essa igualdade aí nas opiniões aqui, vamos dizer assim, no tempo disponível para as opiniões. E você sabe, o Contraponto, nós realizamos aqui uma pergunta para um entrevistado, depois na próxima rodada essa pergunta se começa com outro entrevistado respondendo. Então, vamos lá hoje aqui, então, trazendo no Contraponto a presença do Vitor Oliveira, ele que é comerciante aqui de Itapetininga, um grande amigo aqui também da TVI, é pré-candidato à prefeitura aqui de Itapetininga. Vitor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos de casa. Boa tarde ao amigo que você vai apresentar daqui a pouco, que vai debater aqui com a gente. Muito bem, e também para conversar com a gente aqui tem o pastor Tony Arantes também, grande amigo, entrevistado já aqui pelo Telescópio, né? Sempre veio conversar com a gente aqui também, muito ligado, muito antenado aqui com as questões da cidade de Itapetininga. Tem um trabalho muito legal. Pastor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os telespectadores aí da TVI e também aos internautas que nos acompanham aí por meio dos canais de comunicação das redes sociais. Muito bem, então já iniciando aqui, só lembrando aos dois entrevistados, né, que quando tiver mais ou menos faltando 30 segundos para o fim da pergunta, eu vou avisar aqui para que nós possamos aí juntos aí concluir esse raciocínio e já poder passar para o próximo entrevistado. Então, iniciando aqui, eu gostaria de iniciar então com o Vitor Oliveira. Vitor, já trazendo para você aqui essa pergunta então, né, que é a respeito do isolamento, né? Nós vimos aí agora há pouco o Renan Carvalho falando a respeito disso. Você acha, Vitor, que romper o isolamento nesse momento, sair da sua casa, tudo, voltar às suas atividades, ele é uma necessidade nesse momento, tem que ser entendido como uma necessidade, ou muitas vezes a necessidade é justamente ficar para que esse isolamento ele não se estenda mais, né? Ou seja, se sair nesse momento ele acaba dificultando uma volta total aí da economia? Por favor, Vitor, pode responder. É exatamente o que você estava conversando aí com o Renan. Porque se a gente não respeita o isolamento, não consegue reduzir aí o número de pessoas nas ruas, a gente não consegue diminuir a velocidade do contágio, e aí a gente vai ficar nesse eterno isolamento, porque a gente vai estar sempre correndo perigo, a gente não consegue eliminar ele aí da cidade, não consegue diminuir a velocidade de contaminação, e aí a gente não sai nunca dessa quarentena. A gente está conversando, Guto, desde o começo, e sempre você vem perguntando, e aí, Vitor, o que você acha? Você vai prolongar? E eu sempre falo, desse jeito vai prolongar. E todas as vezes acabei acertando, porque é muito claro, a gente sai um pouco na rua e vê que ainda tem muita gente andando, não só para fazer as coisas necessárias, que tem que sair mesmo quando vai, por exemplo, para um supermercado, que você precisa fazer. A pessoa às vezes leva a família inteira, inclusive criança, às vezes até a pessoa idosa junto. Enfim, o mercado acabou virando um passeio e aí você acaba perdendo a eficácia da quarentena, porque as pessoas estão furando a quarentena e perdendo. Só para você, eu peguei e dei uma olhadinha nos números aqui, Guto. Lá no dia 18 de abril, a gente tinha 7 casos confirmados e 36 casos suspeitos. E aí hoje, né, ontem, que foi o último que eu vi, a gente tem 43 casos confirmados e 19 suspeitos. Olha o quanto avançou em menos de um mês, ó. Primeiro dado, 18 de abril, 7 casos confirmados, 36 suspeitos. Dia 12 de maio, menos de um mês, 43 casos confirmados, 19 suspeitos. É só você pegar 6 dias atrás, no dia 6 de maio, 29 casos confirmados, 12 suspeitos. Ou seja, a gente está quase que dobrando. No dia 30 de abril, que também não faz nem 15 dias, a gente só tinha 21 casos confirmados. Ontem a gente tinha 43. A gente está avançando muito rápido. A gente não vai ter condições de atender todo mundo, se continuar nessa propagação. Lembrando que a média das pessoas passam aí na UTI, aquelas que vão para o estado mais grave, é de quase 2 semanas. Então a gente não vai dar conta. A gente tem uma UTI, vamos dizer assim, para 2 pessoas por mês, mais ou menos, na média. Então a gente não vai dar conta se a gente continuar nesse nível de contágio. E aí, infelizmente, a gente vai partir para um estágio mais avançado de quarentena,
que aí vai ser pelo fechamento total, e aí a gente vai poder nem sair, nem com esse atendimento que está tendo hoje, as lojas estão funcionando internamente, entregando delivery, nem esse atendimento vamos ter mais, a economia vai parar ainda mais porque as pessoas não estão respeitando esse isolamento, que seria só para as coisas necessárias e ainda para algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade. A gente vai acabar partindo com um fechamento para tentar tirar, deixar 70% das pessoas nas casas, e aí vai ser um fechamento total, vai ser muito pior, Guto. Muito bem, Vitor, eu peço perdão que eu esqueci de avisar aqui os 30 segundos, mas deu certinho aqui, passando pro Tony. Então, Tony, falando aqui a respeito dessa questão, né? Hoje é mais urgente se pensar numa forma de voltar ou numa forma de restringir mais para que a gente consiga viver mesmo esse isolamento e parar esse aumento de casos aqui na cidade. Por favor, pode falar, Tony. Guto, na minha opinião, veja bem, eu acho que o isolamento social, ele é importante sim, ele ajuda a conter o vírus sim, isso aí é fato. O sistema de saúde brasileiro, ele não é preparado para atender a demanda de milhares de casos que podem acabar surgindo, né, como tem surgido ao longo do tempo. Não dá para fazer comparação, Guto, entre o Brasil e outras nações que têm um poder econômico maior. O problema é que, na realidade, muitas pessoas hoje, elas são levadas pela mídia, por aquilo que elas veem na televisão. Então, não adianta você ficar assistindo a quarentena dos atores da Globo, porque eles têm cacife para se manter de quarentena. Não adianta você ficar vendo a quarentena do Neymar, porque o Neymar pode botar de quarentena até os netos dele que não nasceram ainda. Não adianta você ficar vendo a quarentena do Cristiano Ronaldo e do Messi, porque aí eles podem colocar os tataranetos em quarentena. A quarentena do Michael Jordan. É tudo lindo. Só que, Guto, explica para mim como é que a gente coloca em quarentena uma família de 8 pessoas que vive num cubículo de 5 por 5 e não tem o que comer. Você está entendendo? Então, talvez lá atrás o isolamento social deveria ter sido feito, porque em fevereiro, no início do mês, se eu não me engano, no dia 2, os governadores do Brasil foram avisados. O Brasil foi comunicado sobre o avanço do coronavírus, ok? Aí o que acontece? Por uma questão econômica, eles deixaram passar, por exemplo, o carnaval. O governador de São Paulo bateu no peito e se orgulhou de ter o maior carnaval do Brasil com 15 milhões de foliões nas ruas. Agora, analisa comigo, quantas pessoas saem da Europa e vêm para o Brasil, saem de outros países e vêm para passar o carnaval aqui. Você imagine a quantidade de transmissão que foi do vírus que ocorreu nesses 4 dias de carnaval. Então, talvez se o isolamento social mais rígido tivesse sido feito lá atrás, 30 segundos eu acredito certamente, eu acredito certamente que a gente teria chego hoje a um resultado melhor. Agora, botar o povo no isolamento total hoje, eu acho que a economia passa a ser um valor que preocupa muito. E aí vira a escolha de Sofia. Se não morrer no vírus, pode morrer de fome. Muito bem, e passando agora aqui para a segunda rodada de pergunta, então, a segunda rodada seria justamente na avaliação de vocês, né? Quem, de certa forma, estaria agindo de maneira, vamos dizer assim, a fazer uma propaganda para a população? Seriam os governadores se utilizando da questão do vírus para se mostrarem como querendo proteger a população, ou o presidente da República, Jair Bolsonaro, se mostrando preocupado com a parte econômica, tudo, querendo se preocupar com a população, estaria fazendo uma demagogia também nesse sentido? Ao ver de vocês, Pastor Tony, começando aqui para a gente, qual dos dois? Seria os governadores numa demagogia de proteção da população, ou o presidente numa demagogia de poder, pela parte econômica, querer cuidar das pessoas mais pobres nesse momento? Guto, é o seguinte, como falei na pergunta anterior, eu acredito sim na demagogia dos governadores. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Salvador na Bahia,
fizeram carnavais assim monstruosos, são conhecidos por terem os maiores carnavais do Brasil. Então, se estavam tão preocupados com o povo, por que não cancelaram o carnaval? Né? Naquela ocasião, menosprezaram o vírus. Né? Naquela ocasião, priorizaram a economia. Aí agora vem querer dizer para cima da gente que vai cuidar do povo? Deixa eu dizer algo aqui, Guto. Eu acredito na boa intenção do presidente Bolsonaro. Não concordo com 100% de tudo que ele faz ou de tudo que ele fala, ok? Mas nessa questão, colocando na balança governadores versus o presidente, eu acredito que o presidente, de fato, esteja mais preocupado com o povo do que os governadores. Tem 1 minuto ainda, 1 minuto e 50 aqui, se eu gostaria de colocar mais uma coisa, já posso passar para o Vitor? Pode passar para o Vitor aí, tranquilo. Vamos lá, Vitor, então, repetindo a mesma pergunta aqui. Eu sempre dou uma reformulada aqui, porque muitas vezes a primeira vez que eu falo fica um pouco confuso. Mas vamos lá, Vitor, a seu ver, quem está, de certa forma, preocupado com a população? São os governadores, através dessas questões mais restritivas para se ter o isolamento, ou o presidente da República com as questões aí de abertura pela questão comercial? Olha, eu tenho uma posição um pouco diferente do Tony. Na verdade, eu acho que os dois nenhum dos dois estão preocupados, nem os governadores, nem o presidente estão preocupados com a população, eles estão preocupados com o seu capital político. E quem fala isso está correto. O João Dória, que defende o isolamento social, ele acabou de fazer uma desocupação de uma comunidade carente ali em Piracicaba. Ele pede para as pessoas ficarem em casa e ele tirou dezenas de pessoas que estavam em suas casas, que ainda assim casas ruins, mas elas tinham algum lugar para ficar, e ele colocou essas pessoas na rua. Então, ao mesmo tempo que ele vai para a televisão falar que ele defende o isolamento social, a polícia dele vai tirar as pessoas que estavam em suas casas, que poderia ter feito isso mais para frente. Por outro lado, Bolsonaro, quando fez uma avaliação nessa crise, ele errou. E ele não quer dar o braço a torcer, porque os casos vão se agravando, o número de mortes vão aumentando, e infelizmente ele não dá o braço a torcer e mantém uma posição ruim. O dano psicológico que ele coloca isso, porque se a gente tivesse presidente e governadores, ainda que eu não gosto de nenhum deles, alinhados, dizendo que as pessoas precisam fazer o isolamento social, e todos eles estivessem juntos, tentando solucionar esse problema que o Tony colocou, que é importante, que as pessoas têm necessidades, precisam receber o seu dinheiro, o auxílio, as prefeituras e os governadores tentando auxiliar de mais alguma maneira, além dos R$600, cesta básica, enfim, tomando todos os cuidados para que as pessoas ficassem em suas casas. Mas não, eles ficam nesse debate, e aí as pessoas, aquelas que têm mais familiaridade com o presidente Bolsonaro, estão desrespeitando a quarentena porque acabam achando que não é tão grave assim, que não vai pegar, infelizmente. E aí a gente está superando os grandes países aí que a gente tinha lá, a gente via no começo da crise, olha a Itália, o número de mortes, a gente ficava, nossa, olha o que está acontecendo com a Itália, olha o que está acontecendo com a Espanha, e agora a gente já estamos com números diários até piores do que esses países. Eu até mandei para a produção aí algumas curvas. Tem uma que mostra a curva dos países, que marca desde o primeiro dia do contágio até a fase que a gente está. Nesse momento, a nossa curva já é pior do que Itália e Espanha, e só perde para a curva dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, no momento que a gente está vivendo agora, do número de mortes, de contágio, por exemplo, Nova York, que era o centro do contágio, já estava fechada. E aqui a gente ainda está aberto. Então, é péssima a condução política que vem sendo feita pelos nossos gestores. O que o Tony colocou aí, infelizmente, lá no começo, se fez uma barreira com os aviões que chegavam da China, medindo a temperatura e tudo mais, colocando as pessoas em isolamento, mas se fechou os olhos para os aviões que chegavam da Europa, e a Europa já estava com contágio, e aqui a gente estava evitando. Então, foi até meio que um racismo. Os chineses a gente media, os europeus a gente não fazia nada, e o vírus se espalhou pelo Brasil, como a gente está vendo hoje. Muito bem. Vitor, eu vou pedir para o pessoal aqui só, eu parei de escutar o Vitor no meu fone aqui, puder colocar, tá? Mas assim, já continuando aqui, então indo para outras perguntas aqui, então para outra rodada de perguntas aqui, eu gostaria de perguntar para vocês aqui a respeito então das questões políticas agora que estão se envolvendo aqui no Brasil, que está acontecendo agora aqui, né? Então, nós vemos aí um alinhamento de certa forma, muitas notícias chegando, né? Eu gostaria de ver a opinião de vocês a respeito disso, que nesse momento, com o governo Bolsonaro perdendo, né,
esse é um grande apoio, vamos dizer assim, que era a presença do Sérgio Moro junto ao Ministério da Justiça, se parece agora que está se abrindo, né? Aquela questão do centrão, de dar cargos e tudo. Como você tem avaliado isso? Vamos começar aqui pelo Vitor. Você acha que é mesmo um alinhamento, é uma abertura do governo para se ter o apoio do centrão nesse momento de crise? Então, na verdade, não chega a ser bem uma abertura. O que teve foi uma mudança de estratégia. Lá no começo do governo, o Bolsonaro ele negociava com as bancadas. Tem lá a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada evangélica, enfim, todas aquelas bancadas, e ele negociava a partir dos interesses. Por exemplo, o ministro Mandetta, ele foi indicado pela bancada que cuida dos negócios dos planos de saúde lá na Câmara Federal. Recentemente, agora ele tirou do cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação uma pessoa que era de indicação do Rodrigo Maia. Então a gente via direto, sempre eles brigando na televisão, mas tinha alguém lá num cargo importante, com um orçamento bilionário, que cuida da educação do Brasil, que era uma indicação do Rodrigo Maia. Então agora o que mudou foi uma estratégia, até porque ele se viu isolado, perdeu inúmeras votações, se isolou até mesmo dentro do partido dele, saiu do partido, perdeu parte importante depois dentro do partido que foi eleito junto com ele, a bancada do PSL, e agora ele está negociando com o que tem de pior na política, se é que já era possível, que são essas pessoas que fizeram parte, inclusive, de todos os governos, governo Lula, Dilma, Temer, enfim, uma galera da pior índole possível, que agora compõe o governo junto com o Bolsonaro, que está indicando, alguns ainda não foram nomeados, estão em negociação, enfim, a gente vai vendo que todo aquele discurso na eleição era apenas mero discurso. Então, o que a gente está vendo é um estelionato eleitoral, onde tem até uma musiquinha lá do general Heleno, dizendo que se gritar pega ladrão, não sobra um no centrão, e agora ele vai lá ter que nomear pessoas do centrão, mesmo na sua pasta. Então, eles eram ladrão antes, agora não são ladrão mais? Como que fica essa situação? Acho que coincidiu que essa questão do Moro saiu no mesmo período que entrava esse pessoal aí mais do centrão, mas isso já vinha acontecendo. O próprio Moro já tinha desculpado o Onyx Lorenzoni, né? E antes, enquanto juiz, o Moro dizia que o crime de Caixa 2 era até mais grave, porque ele acabava deixando as eleições desiguais. Depois ele falou, não, o Onyx já pediu desculpa, então ele está perdoado, não é um crime tão grave assim, ele já tinha feito concessões em relação a uma série de coisas. A gente tem o ministro do Turismo, que é investigado pela Polícia Federal por questão de uso do dinheiro público. Então, assim, a gente vê muita demagogia por parte do Bolsonaro nessas bandeiras que são populares, e ele faz essa defesa delas. Ele nunca seguiu elas enquanto deputado, e agora, como presidente, ele escondeu o máximo que deu isso daí, e ele demoniza a imprensa, então tudo que sai na imprensa é mentira, e é contra o governo dele, como se só existisse ele do governo, e só a imprensa agora é toda contra, e é isso que importa. E aí as pessoas só acreditam nos vídeos que chegam no WhatsApp, nos textos que chegam no WhatsApp. Então, não é bem por aí. Final do tempo. Pastor Tony, trazendo aqui para o senhor agora a respeito dessa questão, né, da opinião a respeito dessas mudanças que estão tendo no governo federal, né? Nós tivemos aí a saída do ministro da Justiça e agora, não sei, chegam muitas notícias a respeito dessa movimentação de talvez uma abertura maior aí ao centrão, aquilo que não foi, que durante toda a campanha o presidente Bolsonaro falava que não iria fazer, né, que não iria negociar esses cargos. Como o senhor avalia isso que está acontecendo? É verdade, Guto. Na realidade, eu vou divergir um pouquinho da opinião do meu amigo, a quem eu respeito muito, Vitor Oliveira, mas eu acho sim, Guto, que existe um jogo pesado da mídia contra o governo. Lógico, não dá para generalizar, entendeu? Mas existe um jogo pesado de interesse, sim, principalmente por parte de uma Rede Globo da vida, que teve aí bilhões do seu orçamento cortados. Então, obviamente, ela é a mais interessada em que o presidente caia mesmo, né? Eu aprendo uma coisa, Guto, no decorrer da vida. Você colocar a sua mão no fogo por conta de um homem, você está correndo um risco seríssimo de se queimar. E a própria Bíblia nos ensina, maldito o homem que confia no homem. Então, é claro, voto não deixa de ser um ato de confiança. Você está votando em alguém que você confia que vai fazer o melhor, seja pelo país, pelo estado, pelo município, enfim.
Eu percebo que existe ainda um apoio maior da população a favor do Bolsonaro do que contra ele. E por que isso tem acontecido? Por exemplo, você vê esse escândalo de fato que gerou a saída do Moro, né, que aparentemente causaria um estrago violento no governo, se o Moro tivesse como provar tudo aquilo que ele falou. Talvez, se ele tivesse saído do governo só reclamando da interferência direta do Bolsonaro, no sentido de não respeitar as nomeações que ele fez, dizendo que o Bolsonaro havia quebrado um acordo de cavalheiros que eles tinham, talvez Moro saísse mais fortalecido ainda, Bolsonaro mais enfraquecido. Mas a torrente de acusações que ele fez contra Bolsonaro e não conseguir prová-las, isso também coloca em xeque até a própria idoneidade dele, de um cara que até um tempo atrás era o grande herói da justiça nacional no Brasil. Guto, infelizmente a política ela tem essas nuances, as coisas na política mudam muito rápido, né? Eu particularmente, pela idade, eu acompanhei os governos FHC e os governos... Ok, e os governos petistas. Nunca houve balcão de negócio maior do que havia nesses governos aí. Tanto o FHC, quanto o Lula, quanto o Dilma, quanto até Michel Temer, que ficou 2 anos só, já chegou lá botando a banca, né? Então, longe de dizer aqui que confio 100% no Bolsonaro, inocentando ele, a família dele, eu acho que se está devendo, tem que pagar. Mas no momento... Eu ainda acho que ele é correto. Muito bem, nós vamos aqui para um assunto agora aqui da nossa cidade. Nós iniciamos aqui com o Tony Arantes respondendo aqui para a gente. Foi noticiado aqui pela TVI, também se pôde acompanhar em vários lugares. Nós tivemos já também a leitura de notas, a presença aqui da secretária de Negócios Jurídicos de Itapetininga falando a respeito justamente de um inquérito então instaurado pelo Dr. Dalmir aqui, que é promotor de justiça aqui da cidade de Itapetininga, a respeito do hospital de campanha aqui da nossa cidade. Eu gostaria da opinião de vocês, não só a respeito desse inquérito, mas de todas as medidas que estão sendo tomadas aqui na nossa cidade nesse tempo aqui da pandemia. Tony, por favor, se puder trazer para a gente aqui a sua opinião a respeito de tudo isso. Vamos lá. Guto, é o seguinte, a questão é muito séria, né? Eu acredito que 770 mil reais é muito dinheiro, né? E por conta disso tudo, por conta de todo o enredo, a investigação será aberta e a gente não pode julgar ninguém, mas vamos acompanhar exatamente até onde isso vai chegar. Eu acredito, Guto, que a própria colocação do hospital de campanha naquele lugar, ele deve sim facilitar a vida da direção do hospital, a vida dos médicos, entendeu? Acredito que estando tudo só num local, num conglomerado, onde as ações mais drásticas precisam ser tomadas, acredito sim que seja importante e que fortaleça essa questão da saúde, né? Porém, 770 mil, eu volto a dizer, é muito dinheiro para a locação de uma tenda que, segundo informações, não atendeu às expectativas para uma área da saúde como deveria. Então, eu acho que havia também outras opções, como equipar a UPA, como utilizar até mesmo prédios de escola, entendeu? Onde não seria pago aluguel, somente a colocação de aparelhos lá, enfim, onde seria montada a estrutura para que os pacientes pudessem ser atendidos, né? Eu acho que o negócio é muito sério. E existe também um outro fator que é preocupante nisso tudo, Guto, que é o seguinte, claro que o coronavírus, ele chama todas as nossas atenções, né? Mas como é que fica os demais casos que também dependem da saúde, são casos graves, né? Um AVC, um infarto, uma cólica renal, que são situações que expõem
o ser humano a dores terríveis. Isso, estou citando 3 aqui, mas quantas outras enfermidades aí a gente poderia falar? Como é que fica o atendimento para essas pessoas, né? Para que não haja contato. 30 segundos. Então, será que não teria sido melhor montar esse hospital em outro lugar, separar, né, os pacientes de coronavírus dos pacientes das demais enfermidades? Enfim, tudo isso são situações que a gente tem que pensar. A cidade está reagindo como ela pode, mas eu espero sim que tudo isso seja apurado e o melhor aconteça para a nossa cidade. Muito bem, Vitor, passando aqui para você, como você avalia, né, tanto a instauração desse inquérito aqui na cidade de Itapetininga para poder se apurar esse contrato aí do hospital de campanha, como também as outras medidas que estão sendo tomadas aqui na cidade, Vitor? Bom, eu comemorei, né, que o Ministério Público aceitou aí a solicitação de investigação feita pelo Milton Neri, e porque a gente já conversou um pouco sobre isso ao vivo aqui, e eu acho muito nebuloso todo esse processo. Não concordo da maneira que ele se deu, e tenho dúvidas se era a melhor situação, se era fazer essa tenda na frente do hospital regional. Muitas pessoas não entenderam, mas aquilo ali, na verdade, é uma enfermaria. Muita gente acha, inclusive até hoje, que ali foram UTIs, enfim, que foram construídas ali, acharam que esse valor estava incluído, né, os respiradores e tudo mais, né, e a gente sabe que não. Já mudou muito a situação desde que foi iniciado. Se a gente pegar as primeiras notícias, as primeiras notas da prefeitura, até o número de leitos já mudou, o tempo de contrato, enfim, várias coisas foram sendo alteradas porque, enfim, as coisas não estavam claras antes, não estão claras ainda, e eu espero que o Ministério Público investigue e chegue às melhores conclusões aí, que a população não saia mais prejudicada do que já foi prejudicada em todo esse processo. É mais ou menos o que eu posso falar no momento, que eu também não posso avançar muito sobre alguns pontos aqui, que a gente ainda não tem essas informações, né? Uhum. Mas eu espero que venha através da justiça aí, da qual eu acredito muito, da qual eu sei que tem profissionais muito sérios lá e que vão levar isso a fundo, e que se tiver culpados, que sejam punidos. Agora, de modo geral, a fotografia que a gente tem hoje, eu diria que a nota é positiva para a gestão. A gestão vem fazendo coisas positivas, tomou os devidos cuidados, fechou as escolas, cancelou a Expo Agro, tomou as medidas necessárias. Quando pensou em relaxar as medidas de isolamento, o Ministério Público novamente veio e falou: melhor não, que a gente vai intervir, vocês não vão conseguir. A única coisa que eu acho, eu não tenho como provar, né? Mas qualquer pessoa consegue perceber isso. Aparentemente tem uma vista grossa da fiscalização em relação ao funcionamento do comércio que não deveria estar funcionando. Porque eu estou aqui na Sua Jardim agora, se eu colocar a câmera aqui, vocês vão ver que tem muito carro aqui, e tem gente passando com sacola, enfim. Então, se você passa às vezes por frente de algumas lojas, tem gente comprando, então... 30 segundos. Uhum. Fica difícil de saber que tem muita gente desrespeitando. E aí, eu, por exemplo, estou respeitando, acaba sendo prejudicado, porque a pessoa não compra aqui, mas compra em outro lugar que não está respeitando. Então, e ajuda a disseminar o vírus. Então, essa é uma questão que a prefeitura deveria avaliar melhor. Se ela quer realmente aumentar essa taxa de isolamento social, ela precisa ser mais rígida nessa fiscalização, senão a gente vai pagar caro por esse preço aí, que serão vidas e não dinheiro. Muito bem, nós vamos para nossa última pergunta aqui hoje nesse contraponto, né? Dadas o que nós temos hoje, né? O número de casos aqui na cidade, todas as disposições aqui que foram feitas pelo governo do estado de São Paulo, então de manter essa quarentena até o dia 31 de maio, até o fim desse mês. Ao ver de vocês, né, na opinião de vocês, qual o melhor caminho hoje para a população? Quem está acompanhando com a gente agora aqui lá de casa, quais são os melhores caminhos, as melhores formas aí de lidar com tudo isso, de conseguir também com todo o problema financeiro que vem ao redor de tudo isso, lidar com as contas, lidar com as necessidades nesse momento? Primeiro você, Vitor, por favor, se puder passar para a gente, qual conselho você daria para a população de Itapetininga? O melhor conselho continua o mesmo, fique em casa. Infelizmente, a gente vive centenas de anos de desigualdade e de exclusão social, e mais uma vez os mais pobres vão pagar. Mais uma vez os mais pobres. Vai ficar mais difícil o isolamento, porque
A casa, como o Tony falou muito bem, a casa dos ricos e tudo mais, tem uma estrutura que não é nem uma casa, é um shopping, que eles moram num shopping, eles têm tudo, todas as condições de continuarem tendo suas vidas, de certa forma, normal, enquanto os mais pobres não têm essas condições. A gente vê em alguns lugares não tem nem água encanada, a gente fala em lavar as mãos, mas há comunidades que não tem nem torneira, enfim. Então, ficou mais difícil, e a taxa de mortalidade está maior nessa população também. A taxa de contágio está maior, a taxa de mortalidade está maior. Infelizmente, é um grande genocídio que está acontecendo nesse momento, porque essa doença veio pela mão dos mais ricos que foram para a Europa, que foram em outros países e trouxeram essa doença para cá, e agora os mais pobres vão pagar a conta. Infelizmente, a melhor saída ainda é ficar em casa, porque se sai uma pessoa da casa e leva o vírus, como o Tony falou, tem muitas casas com 8, 10 pessoas, umas casas pequenas aí, e infelizmente, com a doença dentro da casa, dificilmente alguém não vai pegar, entendeu? Porque todo mundo divide as mesmas coisas, divide o mesmo banheiro, divide as mesmas louças, a mesma mesa, o mesmo local que fica ali, no mesmo quarto, muitas vezes não é nem um quarto, é tudo uma coisa só, quarto, sala, enfim, não tem essa divisão. Então, vai ficar mais difícil, mas por isso que a gente precisa isolar e não deixar chegar nessa situação. Porque a população que já historicamente já se alimenta mal, tem condições de vida piores do que as das outras pessoas, e é quem vai sofrer primeiro, porque a gente tem visto que a taxa de ocupação das UTIs e leitos públicos está muito superior às do particular. Por quê? Porque as pessoas com mais condições de vida estão cumprindo o isolamento com maior facilidade. Então, a solução não tem outra, é ficar em casa. E eu vou deixar aqui uma mensagem que acho que eu vi do Papa, que eu gostei muito, que é o vírus que é o pior vírus, que é o do coronavírus, que é o vírus do egoísmo e da indiferença. Então, se a gente pode se cuidar, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, vamos evitar de passar o vírus para as pessoas, porque muitas vezes o coronavírus não vai me atingir, não vai me matar, mas vai matar as pessoas que eu posso transmitir. Então, vamos ficar em casa, está difícil. Esse domingo foi Dia das Mães, difícil você não passar junto. Difícil ficar longe da família, não poder dar um abraço com quem você gosta, não poder se reunir com quem você gosta. Tudo isso tem sido muito difícil, o psicológico da gente fica bastante complicado, mas não tem outra solução nesse momento. Infelizmente, a saída é o isolamento social, é ficar em casa e cobrar das lideranças que elas cuidem das pessoas para que elas fiquem em casa, para que chegue o auxílio emergencial, para que a prefeitura consiga distribuir cestas básicas, para que chegue o apoio. É isso, Guto. Eu quero só mandar um abraço para minha filha, um beijo para minha filha, que ela está me esperando. Um beijo para ela, que eu sei que ela está assistindo. Obrigado, Guto. Muito bem. Então fica aí o beijo também para a filhinha do Vitor aqui. Tony, vamos lá. A seu ver, né? Qual seria o melhor conselho nesse momento, levando em consideração tudo o que está acontecendo? É algo muito complexo, são várias frentes acontecendo ao mesmo tempo, então tem toda essa questão da saúde aqui de Itapetininga, com os números que se tem, mas também a questão financeira hoje, que também abala muitas famílias. Ao seu ver, qual seria o melhor conselho hoje para dar para a população de Itapetininga? Olha, Guto, é isso aí. Concordo com muita coisa que o Vitor falou aí. Ele tem muita razão. Eu apenas digo assim, se você pode ficar em casa, fique em casa. É óbvio, mas se você não pode, o que é não pode? É o cara que vai trabalhar, é o cara que está saindo para ganhar o sustento dele. Né? Guto, a gente tem em casas, eu recebi um post ontem pelo WhatsApp, com a foto de uma favela, uma casinha dessa que eu citei aí de 10 por 10, com 14 moradores dentro. E aí o post dizia assim, como é que você vai chegar para essa família? E vai dizer assim, peça comida pelo iFood, assista os seus filmes e suas séries no Netflix. Não tem como, Guto. Os caras não tem nem esgoto, é esgoto a céu aberto. Como é que vai ter? Vai pedir comida por iFood, por aplicativo? Como é que vai ver Netflix? Casas que nem televisão tem. Então, o isolamento social, ele é bom sim. Se você pode, fique em casa sim. Mas se for trabalhar, tome todas as medidas necessárias. Use o álcool gel. Monte na sua casa uma estrutura da qual você possa chegar, já trocar sua roupa, já ir direto para o banho, deixar as roupas separadas para lavagem, fazer a higienização do banheiro, como o Vitor falou, porque o caso é sério, né? Mas um pode pegar o vírus lá fora e trazer para dentro da casa. Só que tem uns
que estão saindo, como a gente tem visto na cidade, infelizmente. Tem lugar que você passa numa praça, tem jovens namorando na praça. Como o Vitor falou, tem gente saindo como se o comércio tivesse aberto, normal, com sacolas na mão e tal. Eu acho que o momento é momento de você priorizar aquilo de fato que é necessário. É trabalho, é alimentação, são situações que você não pode sair. Então, por exemplo, as escolas essa semana chamaram os pais para ir lá buscar o material que o governo mandou para que os filhos pudessem, os alunos, né, pudessem estudar em casa. Não tem como você não ir, você tem que ir lá para buscar o material. Então, é uma saída necessária. Havendo esse tipo de situação, se programe para você fazer uma sanitização violenta na volta para casa. E claro, Guto, tenha muita fé em Deus, busque a Deus nesse tempo, porque olha, o mundo todo está de joelhos perante esse coronavírus aí, e o único que pode nos colocar de pé é Deus nessa hora. Muito bem, muito obrigado, Vitor. Um grande abraço aí para você. Muito obrigado também, pastor Tony Arantes, aqui entrando junto com a gente. Então fica aqui mais um quadro contraponto do programa da TVI aqui junto com o programa Telescópio, sempre trazendo para você uma discussão aqui a respeito de assuntos aqui da cidade, 2 pontos de vista,